Irmãos, semanas atrás, dia da mãe, e esse mês acaba sendo chamado mês da família. Então a gente sempre traz alguma palavra que diz respeito à família, filhos, casal. E hoje eu quero trazer um texto nessa perspectiva do casamento. E quero trazer um personagem conhecido, que é o nosso rei Davi. Abra suas Bíblias no livro de 2 Samuel. E você vai marcar. Você tem um marca-Bíblia aí, marca-texto? Deixa esse texto marcadinho aí, que nós vamos dar uma viajada na sua Bíblia e depois a gente volta. 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, tem a primeira, então tem o segundo também. Capítulo de número 6, verso 15 em diante. 2 Samuel 6, de 15 em diante. Bom demais. Isso. Então diz o texto, verso 15 e 16, depois a gente pula para o 20, tá? 15 e 16 diz: Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Pule para o verso 20, que diz: Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Senhor Deus, tua palavra está aberta para edificação, instrução, correção e edificação da tua igreja. Então, ó Pai, usa a minha vida para ser profeta do Senhor nessa noite e revelar, ó Pai, o que o Senhor tem para os nossos corações, a começar em mim. Eis-me aqui, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Ô meu povo, eu tenho algumas coisas peculiares no ministério que a gente se agrada mais. Os irmãos sabem que o pastor detesta fazer velório. Segundo, duvido um pastor que gosta disso. Mas uma coisa que eu amo fazer é ministrar ceia. E uma terceira coisa, ou segunda coisa que eu amo fazer é aconselhar e falar com casais. Como eu gosto dessa parte do ministério. Então, quando eu tenho alguma missão para fazer nesse sentido, meu coração se alegra grandemente. Então, já fazendo propaganda, em agosto, preciso definir a data com o nosso conselho, talvez faça isso agora, nessa quarta-feira, nossa reunião. Eu quero fechar, provavelmente em agosto nós vamos ter um encontro para casais, só que não será um dia, será 4 encontros, provavelmente de sexta ou sábado, porque nós vamos ter então 4 sexta ou 4 sábado, de acordo com o que a gente fechar. Então, em agosto, convide irmãos. Você quer guardar a bênção só para você, seu egoísta? Para ser delicado. Não guarde a bênção só para você. O que você já ouviu, já aprendeu, talvez você se ache um casal já experiente, então você tenha um dever dobrado de convidar mais alguém. Provavelmente em agosto, tem um mês aí dos Dia dos Namorados, mas a gente não vai usar essa data, nós vamos deixar
para um mês menos concorrido, que tem menos coisas. Talvez você possa convidar até gente de outras igrejas. As pessoas se abrem mais com a gente. Não sei como eles se abrem. As pessoas da rua, do seu trabalho, abrem o coração para você. Mas pelo fato da gente ser pastor, a gente está conversando com alguém e às vezes eu vou para a rua com um livro. E um dia andando com um livro de casais que eu estava lendo, a moça perguntou: que livro é esse, pastor? Aí eu falei: esse aqui. Mostrei a capa. Aí eu falei: nossa, não entendi. Aí eu expliquei a capa. O livro foi um pretexto para eu falar sobre família com ela. Você entendeu? Uma ferramentinha que Deus deixou nas minhas mãos e pode você também usar. Quando o pastor, naquele campanha do propósito, falou da ideia da pulseirinha, era para provocar essas coisas na mente dos outros. Não é para ficar guardado de marca-texto na sua Bíblia, onde ninguém vai ver e você não vai abençoar a vida de ninguém. Você usou aquela fitinha lá para abençoar a vida de alguém? Não. Ficou guardado dentro da sua Bíblia, lá no seu armário. De domingo a domingo você encontra aquilo. Então, nós temos que ter estratégias para abençoar a vida de outros. Eu saio para a rua com um livro na mão e as pessoas perguntam: que livro é esse? O que o senhor está lendo? Algumas pessoas mais dadas ao estudo acabam perguntando. Outras por curiosidade. E é um pretexto para falar do Evangelho. E uma vez a pessoa perguntando, e falei: e o seu casamento, como é que está? Falei: pastor, de porcaria para pior. De porcaria para pior. Mas teu marido, a senhora frequenta alguma igreja? Pastor, eu sou crente, pastor, eu sou de igreja. E seu marido? Não. Aí que está o problema. Aí começou. Então, irmãos, nós temos dificuldades com muitas famílias, muitos casais. Então, você com certeza conhece no mínimo uns 3 casais que você poderia convidar. Vai pensando. No mínimo uns 3, eu tenho certeza. Talvez filho, genro, nora, talvez parente. Alguém, você está ali no seu contexto. Então, prepara seu coração para vir e para convidar. Amém? Bom demais. Esse texto do rei Davi. Rei Davi teve algumas esposas. E essa, Mical, a filha do rei Saul. Esse texto é o final, quase que, da história. O começo da história ainda está no 1 Samuel. Começo da história, você volta a sua Bíblia, deixa marcado lá o texto de 2 Samuel, capítulo 6, deixa, vai para 1 Samuel, capítulo 18. A partir do verso 17, o rei Saul promete sua filha Merabe, sua filha mais velha, para casar com Davi. Mas Davi se achava não merecedor disso. Eu ser genro do rei, eu lá, filho da tribo de Benjamim, a mais pobre de todas, a menor de todas. E Davi não se dispôs àquilo, achou que ele não era merecedor, e o tempo foi passando. Verso 19, sucedeu, porém, que o tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Então, Davi não se casou com esta filha mais velha de Saul. E aí Saul então falou: não, mas eu não posso deixar de trazer Davi para perto de mim, porque Saul estava sempre com raiva, querendo matar. Saul já estava enciumado, e eu precisava fazer alguma coisa para ele ficar perto de mim, para uma hora eu pegar ele na curva. E ele acabou até mesmo usando as filhas para isso. E aí vem a partir do verso 20, onde entra Mical. Mas Mical,
a outra filha de Saul amava a Davi. Casamentos, alguns começam mal, terminam bem, alguns começam bem, terminam mal, e a gente sabe que casamento é um negócio que a gente passa por lutas, certo, irmãos? Por melhor que seja, está tudo bem, mas ainda dá uns pepinos. Está tudo bem, mas sempre tem umas coisinhas para ajeitar, né? Sempre quando põe os dois, cabecinha com cabecinha no travesseiro, tem alguma coisa para tratar, algum assunto. Se você tem filho pequeno, então danou-se. Aí que tem muito assunto. Se você tem filho, talvez, na faculdade, ainda tem assunto. E se você tem filho fora de casa, ainda tem assunto. Não para nunca. Então, irmãos, é complicado. Se você é casal sem filho, tem assunto. Porque tem trabalho envolvido, tem outras pessoas. A família não é só vocês dois. Casal sempre tem assunto. Tem aquela frase que o marido muitas vezes não gosta, DR, né? Discutir a relação. Não pensa nisso, não. Pensa que você tem que... Não pode deixar o sol pôr sobre a ira. Tem que acabar. A lua não pode conhecer os seus conflitos. Tem que ser ainda até o pôr do sol. Então, alguns casamentos perecem diante de problemas que todos nós temos. Diante das fases, sempre temos fases. Em algumas, principalmente as difíceis. O que te faz permanecer firme no casamento? O que te faz permanecer firme no casamento? Se você tem problema, como superar problema? Superar fases, conflitos, com filho sem filho, com filho grande, com filho pequeno, com genro, com nora, com sogro, com sogra. Sogro e sogra não mete na vida de vocês não, né? Amém. Deus te abençoe. Feliz você. O que não é problema para um, é problema para outro. Graças a Deus, minha sogrinha querida. Podia ter 3 sogras daquela que não ia ser problema. Certo? Temos outros. E por que o teu casamento não acabou? O que te fez permanecer? Ou se acabou, o que te fez perecer? Vamos ver na história de Davi e Mical alguns probleminhas que a gente pode trazer para a nossa vida. Então, em 1 Samuel 18, no verso 27, então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcio de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Portanto, Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Saul falou assim: eu vou te dar minha filha Mical, mas você não precisa me dar dote nada não, porque você é pobre, coitado, você não tem nada para dar. Então você vai lá nos filisteus, mata aqueles homens, arranca os prepúcios deles e traz para mim de 100 prepúcios. Muito bem. Davi até que se agradou provavelmente de Mical e topou o desafio. Veja o verso 27. Dispôs Davi a partir com os seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e entregou todo ao rei para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Olha o reforço do verso 28. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Meus irmãos, aqui nós não temos um problema. Eu creio que o casamento de Saul com Mical começou bonitinho. Legal. Saul é o pai. De Davi com Mical começou bonitinho. Diz em 2 vezes, Mical amava Saul. Meu Deus, uma mulher que te ama, uma mulher que te quer, que te deseja. Isso é tudo de bom, né? Uma mulher que não te desdém, uma mulher que te deseja, te quer, te procura.
Isso aí é um homem feliz. E aí, Davi dá a entender que também se agradou de Mical e se esforçou, porque ele foi matar umas centenas. Saul pediu 100. Ele trouxe 200. Para que isso, rapaz? Só pedi 100. Por que ele fez 200? Dá a entender nesse texto que ele trabalhou com afinco, lutou com os inimigos e eu vou matar logo 100, mas eu vou sobrar. Essa mulher não merece 100, merece 200 de presente. Então, dá a entender que Davi tinha assim realmente um apreço e se interessou por ela. Então, verso 29, Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Só que Saul não conseguiu o que queria. Ele não queria Davi como genro, ele na verdade queria Davi morto. Manda ele lutar com os inimigos, pede 100, mata 100 sozinho, não vai dar. Davi levou uns amigos e matou 200, arrancou os prepúcios deles e trouxe. Ele falou, meu Deus, não foi dessa vez, e eu vou ter que entregar esse moço para meu genro. Me dei mal, meu projeto não funcionou. Mas em termos de relacionamento, Davi e Mical começou muito bem. Começaram legal. Amor e paixão. É um item importante. Diz o texto 2 vezes que Mical amava Davi. Se Davi não amava, porque o texto não afirma esta palavra, mas pelo menos demonstrou muito interesse e talvez uma paixão, porque ele se esforçou demasiadamente, pôs a vida em risco para conquistar essa mulher. Ei, maridão, se tivesse quem fazer um duelo, tem 2 interessados, você sai os 2 no tapa, quem vencer sobrevive vivo, quem não quebrar nenhum nariz, esse eu dou para minha feia. Se fosse para brigar, eu não casava não, sou meio frouxo para isso, não gosto de briga, nunca gostei. Se eu tivesse que brigar para ganhar uma mulher para casar, eu estava solteiro ainda. A não ser que valia, ainda bem que meu sogro não pediu. Não tinha concorrente para dar tapa. Você ia, é estranho, né? Davi lutou, matou 200. Por causa de uma mulher. Será que essa mulher valia tudo isso? Para Davi valia. Não valia para você, que você não queria ela, mas para ele, quem quer, vale. E esse homem lutou por essa mulher. Isso é sinal de interesse. Interesse de um relacionamento como paixão e amor. Começou 10. Bom demais. Como deve começar. É assim mesmo que devia ser. E assim se foi. Irmãos, casamento sem paixão não dá. Tem que ter um fogo, tem que ter uma chama acesa. Tem que ter outras coisas. Mas no momento de hoje a gente vai falar disso. Nós precisamos estar com esse interesse. Interesse. Perdeu o interesse? Pastor, com o tempo esfria. Com o tempo você já não procura mais marido como antes. Brinca de esconde-esconde para procurar ele. Não é? Se esconde, marido, que eu vou procurar você. Aí pronto. Mulher, você não me procura mais. Brinca de esconde-esconde para ver se acha. Então, é o jeito. Nós temos que cuidar da chama, da paixão, do amor, do interesse. Isso não deve acabar. Isso deve ser cuidado e preservado. A vida de intimidade do casal pode mudar, pode ter variações, pode ter várias situações, mas o interesse não pode mudar. Interesse é interno, é do coração, não é físico. Interesse é emocional, não é físico, orgânico. Você pode ter dificuldade física, o homem não está mais funcionando como antigamente, a mulher não funciona mais como antigamente, e daí? Nós não estamos falando de sexo, nós estamos falando de interesse. Querer estar junto, querer assistir um filme junto, querer beijar, querer abraçar. Eu quero estar com você, meu bem. Interesse, paixão. Não estou falando de sexo, estou falando de paixão, de amor, de sentimento. Eu quero estar com você. Coisa boa. Eu quero estar com você.
Se possível, nós morremos junto, grudado, que nem filme do Titanic. Não teve um casalzinho lá? Quem lembra do filme? O casalzinho morreu juntinho, grudado na cama. Se Deus me desse privilégio, é que veio a onda, tudo invadiu as águas. Assim. Teve gente que morreu, que não saiu do quarto lá. Titanic teve uma cena dessa, se eu não me engano. Irmãos, estar juntos. De que jeito? Não sei. Mas eu quero estar com você. Fale isso. Quem está aí casadinho, quem está do lado do cheiroso, da cheirosa, meu bem, eu quero estar sempre junto de você. Amém? Segunda coisa que nós vemos nesse relacionamento de Davi e Mical, 1 Samuel 19, verso 12. 19, verso 12. Então Mical desceu Davi por uma janela. 1 Samuel 19, 12. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-lhe a cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. O que acontece? Saul não parava de perseguir Davi. E um dia Mical, sabendo que Saul tinha mandado matá-lo, tomou a iniciativa, foge pela janela, parecendo aquela cena dos espias lá em Jericó, e desceu pela cordinha e e a mulher fazendo rapel. Você não sabe quem inventou rapel? Os espias e depois Mical. Já fazia rapel gospel lá naquela época, né? Que jeitado. E aí então Mical descendo a cordinha, o seu Davi para ele fugir. E ela, para dar uma enganadinha, ainda colocou um ídolo ali que ela achou lá no palácio, colocou ali e boa. Irmãos, eu vejo nesse texto a cumplicidade de Mical com Davi. Juntos. Davi, salvo por Mical. Uma esposa em defesa do seu marido, mesmo que fosse contra seu pai. Hoje em dia, qual que é mais fácil? Uma esposa defender, no caso que tem um pai vivo, ou um sogro vivo, é mais fácil defender o marido ou o pai? Você que tem seu pai vivo, quem que é prioridade para você? Seu pai ou seu marido? Quem que você defende? Mical não defendeu seu pai, que era ainda rei, pai e rei. Ela falou, eu vou defender o meu marido. Olha que coisa boa. Coisa fina. No momento de discussão, talvez, pastor, mas também ia matar, né? Não era uma discussãozinha lá, chamou ele de qualquer coisa, não. Porque se chamar ele de qualquer coisa, nós chamava junto, é mesmo, não vale nada mesmo, né? Já aproveita que meu pai falou, eu tenho que falar junto com ele. Ele não vale nada mesmo, já aproveita, deixa. Não. Fala mal do meu marido, não. Meu marido é meu, esse negócio aqui é coisa boa. Né? Muito provavelmente também Mical não era boba, sabia que o dia que o papai morresse, quem ia ficar no lugar era Davi, porque Davi, você acha que não contou a história? Não sabia que ele era ungido? Opa! Né? Também ela queria preservar, porque ela ia perpetuar ali. Não sei se tinha todo esse interesse, mas dá a entender que tinha era amor e paixão e cumplicidade. Você, esposa e marido, estão juntos no mesmo propósito? Alguns casamentos eu leio o texto Gênesis 2, 28, e acho que do Wesley e da Lavínia eu li Gênesis 2, 28. Deixa pai e mãe unir-se-á com a sua esposa, esses dois sejam uma só carne. Irmãos, quando a gente fala que é só uma carne, é um só propósito, um só objetivo, um só motivo para viver, né? Eu já mudei algumas vezes de cidade, de igreja, minha mulher está junto comigo, porque ela está no mesmo propósito que eu, no ministério.
Já ouvi falar de tantas mulheres de pastor que não estão no mesmo propósito. Já ouvi algumas moças falando, mas esse negócio de casar com pastor não dá certo, não. Aí muda de igreja, muda de outro. Falei, meu irmão, se você não quer, então não casa, fica na tua. Procura um outro bancário que fica no banco ali a vida inteira. Isso se ele quiser. Porque se ele for promovido, ele já vai mudar de banco de novo. Depende. Falando com uma pessoa sobre essa questão, Dani, mas esse negócio, né? Quantas vezes você já mudou com o pastor? Falei, mudamos toda vez que precisou. E a Dani nunca reclamou, não existe essa crise lá em casa. Alguns amigos já passaram por isso. Talvez até custou o divórcio deles. Alguns sim, eu sei. Que não estavam no mesmo propósito de ministério. Aí você talvez, pastor, mas eu não sou pastor, e aí como é que faz? Não sei, vocês estão no mesmo propósito de vida profissional? Dá aqui meus parabéns para o meu querido Edson, mesmo propósito de vida com a dona Valéria. Coisa fina. Você acha que o pastor não vê? E não elogia suas ovelhas? Coisa linda. Deixou o trabalho dele, se juntou com a cheirosa? E vamos tocar essa vida junto? Não é casamento de brincadeira, não, é coisa séria de verdade. Meus irmãos, vocês estão juntos no mesmo propósito, no mesmo projeto financeiro, no mesmo projeto de férias, no mesmo projeto de trocar de casa, no mesmo projeto de economia, no mesmo tudo. Família caminha junto com o mesmo propósito. Eu vou para cá e ele vai também. Nós estamos juntos. Isso que é mulher submissa, da mesma missão. Tem umas mulheres que, desculpa a palavra, ignorante, que não sabe o que quer dizer a Bíblia, submissão. Ignorante é quem não sabe o assunto. Não se sinta ofendida. Você não sabe o assunto, então você é ignorante deste assunto. Eu sou ignorante de medicina, sou ignorante de culinária, sou ignorante de muitas coisas. E muitas coisas da Bíblia ainda sou. Tento me aperfeiçoar cada dia. Mas o que é uma mulher ignorante na submissão? Não sabe o que é ser submissa. É estar na mesma missão, mesmo propósito. Tem um marido que quer ir para a direita, a mulher quer ir na esquerda. Ela não está na mesma missão. Não é submissão sobre a mesma missão. Quando os dois estão na mesma missão, é tão bom. É tão bom. E você, mulher, vai conseguir ser muito mais feliz, estando no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Cumplicidade e submissão. Eu não divido essas coisas. Isso é uma só carne. O que é uma só carne para você? É o mesmo churrasco, a gente come do mesmo churrasco. Não tem nada a ver com churrasco. Uma só carne. É que agora nós somos indivisíveis. Também tem a ver com divórcio, mas não é assunto de divórcio hoje. É mesma missão, mesmo propósito, mesmo objetivo, mesmo pensamento. Pastor, mas nós pensa diferente, hein? Fica tranquilo, é difícil mesmo. Tem coisa que lá em casa também a gente acaba pensando diferente. Mas no final da conversa se apluma, se ajeita. Você pode começar uma conversa diferente, mas não pode terminar diferente. Você tem que terminar com o mesmo foco. Um só propósito, um só sonho, um só modo de educar os filhos. Eita, nós. Um só modo de educar os filhos. O pai fala, dou-lhe uma chinela, mãe, não bate no meu filho. Não, mas tem que dar uma chinelada nesse guri. Não, não bate não. Ué, mas um bate, outro não bate. E aí como é que fica? O moleque vai falar assim, bate, não bate. Opa, bate, não bate. Eu vou para o lado da mãe, a mãe não bate. O moleque vai para onde não bate, é bobo ele, vai defender o couro dele. Não,
Põe na escola particular? Não, tem que pôr no Estado, que não paga, isso que... Não, lá é muito caro. Põe ou não põe? O moleque vai ficar sem alfabetizar. Não. Tem que ter o mesmo propósito. Tem que decidir. Então nós temos que ter, isso é uma só carne, mesmo propósito, mesmo objetivo, mesmo sonho, mesmo modo de economizar o dinheiro, mesmo modo de tratar o dinheiro. E aí eu vou dar uma dica, isso não é Bíblia, tá? Isso é dica do Leandro, pastor Leandro. Você, marido e mulher, se puder ter esse desafio de ter uma mesma conta bancária, eu recomendo. Recomendação. Como assim, pastor? Eu tenho a liberdade de ter meu cheque? Não, você não tem problema não. Faça a conta bancária com EO, que tem um negocinho lá que chama assim, né? EO. Pode ser com uma ou duas assinaturas, não importa. Por quê? Eu pergunto, por quê? Você tem alguma coisa para esconder? É que tem gente que usa duas contas porque tem alguma coisa para esconder do outro. Não é porque quer usar a liberdade, é porque quer usar, na verdade, o esconderijo. É só uma dica, isso não é lei, isso não é Bíblia, tá bom? Isso é coisa do meu coração, uma orientação. Por quê? Por uma questão, pastor, mas a gente tem duas contas e é tudo aberto. Amém. Pronto, chegamos no mesmo objetivo. Se você consegue ter duas contas bancárias, 2 cartões, e todo mundo sabe a senha um do outro, e isso é transparente, senta na mesa e discute o assunto, as finanças de casa, tudo aberto, ótimo, beleza? O objetivo é esse mesmo, que seja transparente e aberto. Agora, se você usa duas contas para esconder alguma coisa, aí é complicado. O que você tem para esconder do marido? O que o marido tem para esconder da mulher que está gastando dinheiro? Né? É complicado. É complicado. Cumplicidade. Uma só carne, uma só conta, um só sonho, um só objetivo, um só projeto. Casamento é cumplicidade e unidade. Mical estava defendendo o marido no projeto que ele seria o novo rei. Ele não podia morrer. Ela estava junto com ele na mesma missão. Muito bem. Falamos de duas qualidades. Falamos da qualidade do amor e paixão, Mical e Davi. E falamos da qualidade da cumplicidade. Mas eu quero falar de um terceiro item negativo, que nem tudo são flores. Apesar da cumplicidade que eles tiveram nesse momento, eles tiveram um outro probleminha chamado prioridades divergentes. Vamos voltar para o nosso texto principal de 2 Samuel 6, 21. Esse texto chega a ser polêmico, às vezes engraçado. Esse aqui é um dos textos que eu gosto de ler e dar risada, porque para mim a Bíblia também tem muita comédia. E aqui eu vejo uma cena de comédia da grande família. Essa família é muito unida. É isso aqui, parece a grande família, esse negócio aqui. Ó. Uma mulher curiosa, essa Mical aqui. O que estava acontecendo nesse momento? A arca da aliança que estava fora, agora volta para o templo, agora vem para Jerusalém, e Davi está dando uma festa, aquela passeata, aquela carreata, aquela trombonata, tudo que é tocando as coisas, corneta e tocando os tamborim, e Davi, rapaz, gostava de dançar, não rastapé, mas dançar para Deus, se exaltar diante do Senhor. Não é à toa o Davi salmista, o maior salmista, canta, dança, toca, usar o corpo para adorar a Deus. E ele não perdeu a oportunidade. Eu sou rei, um dia de grande festa, festa na rua, e o povo está caminhando, e eu vou caminhar junto com a arca, e ele dançou. Provavelmente no meio do caminho foi dando calor com aquela roupa, e aquela roupa de rei não foi dando certo. Ele viu que no dia de matar o Golias, a roupa do Saul não deu certo, mas para dançar nem a roupa do rei dá certo, estava atrapalhando ele assim. Aí ele arrancou um pouco de roupa e ficou um pouquinho mais à vontade. Eu não sei te dizer o quanto,
mas ele ficou mais à vontade. E aí, lá do palácio, parecia uma palhaça mesmo, mas era lá do palácio, Mical assistindo à festa. E aqui é um problema, irmãos, que parece que se repete o problema da janela. Por que o problema da janela, pastor? O dia que, mais para frente, aqui era a primeira parte, o dia que Davi cobiçou Betseba, ele estava onde? Na janela. O dia que Mical vê Davi dançar, ele estava onde? Na janela. A gente tem um costume do nosso interior, né, que mulher na janela está ali para fofocar e ver a vida dos outros, né? A gente não tem essa linguagem. Mulher na janela é para fofocar e falar mal dos vizinhos. Irmão, fica na janela não vai dar certo. Sabe, porque na janela tem gente parada. E o movimento está lá fora. Davi não era para estar na janela, era para estar no campo, batalhando em favor do seu país, junto com seus soldados. Janela não é lugar para ficar. Mical estava na janela, mas também não era para estar. Onde era o lugar dela naquele dia? Junto do rei, dançando. Pô, eu acabei de dar um elogio para ela, de que ela era cúmplice, junto. Mas nesse dia ela não foi. Ai, vacilão. Nesse dia ela não foi. Nesse dia ela ficou, talvez, um probleminha no seu coração brotou, chamado ciúme. Alguém conhece isso? Ciúme. Muito complicado para aquela época, ainda mais um rei que podia ter várias mulheres. E não podia adulterar, que é pegar a mulher dos outros. Mas ele casando podia ter várias, mas não podia fora do casamento. Talvez isso é difícil para a mente, né? Mesmo que a cultura permita, olha só que engraçado. A cultura permite, mas a mente e o sentimento feminino nem a pau. Né? Coisa complicada. Nós já temos a cultura monogâmica. Porém, naquela época não. Mas o coração é. Por quê? Porque Deus não fez para isso. Deus não criou a poligamia. Deus criou monogamia. Deus criou um Adão e uma Eva. E os dois formaram uma família de um homem e uma mulher só. Deus nunca criou, Deus nunca incentivou, Deus nunca deu aval para a poligamia. E sempre foi contra o adultério. Então, quando Deus escolhe Abraão, quantas Sara tinha? Ah, pastor, mas Abraão tinha outra mulher, o Jacó tinha outra mulher, mas a promessa foi para quem? Para a esposa. Adão só tinha um Adão e uma Eva, só. Foi Deus que criou a família assim, um de cada. E detalhe, um homem e uma mulher, tá? Porque hoje em dia tem que explicar direito. Hoje em dia tem que explicar esse negócio. E aí então, mas um Abraão, Sara, Agar, a promessa foi para quem? Para a esposa, a legítima. Deus considerava Sara, a promessa foi para ela. Deus não estava com aquele negócio. Deus teve misericórdia de Agar, porque ela é gente, ela é mulher, ela é mãe, mas ela não fazia parte do projeto. Ela não estava debaixo da autorização de Deus para aquilo. A bênção e a autorização de Deus era para Sara. Então, a cultura humana é uma coisa. Leia a Bíblia com olhos de cultura e olhos da mão de Deus, da obra de Deus. Então, Deus tinha... E aqui Mical não se agradava, e aquilo ali perturba o coração desta mulher. E aí quando Davi sai um pouco desnudo, dançando na rua,
O ciúme arrebentou o coração dessa mulher. E pastor, mas você tirou, eu não li essa palavra no texto, pastor. De onde você tirou isso? Vamos ver com delicadeza o texto? Presta atenção, no meio do verso 20, 2 Samuel 6:20. Eu gosto da frase de Mical. Que bela figura fez o rei de Israel. Ou seja, que coisinha você fez, hein, rapaz? Que coisinha tu foi fazer, hein? Isso é serviço de um rei, hein? Que bela figura fez o rei. Que vergonha tu me faz passar, hein, seu Davi? Aí ela continua, descobrindo-se hoje, descobrindo, aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo. Na sua Bíblia, não sei como está escrito, mas pejo quer dizer sem pudor, nu. Se descobre um vadio qualquer. Olha a palavra que ela usou, chamando o rei, o marido de vadio, porque ele estava dançando aos olhos do Senhor. Qual que é a tradução que está aqui? Como um homem vulgar. Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Agora eu te pergunto, ela poderia ter pensado, Davi, isso é roupa para você louvar a Deus, homem? Ela estava preocupada com Deus? A frase dela, isso é roupa para você andar na rua, na frente das mulheres, dos empregados aqui do palácio? Ela estava preocupada com Deus ou com as mulheres? Aí está o ciúme. Aqui está o ciúme. Tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Ela achou vulgar. Ela estava preocupada com o olhar das mulheres. E não com o que ele estava fazendo diante de Deus. Eu tenho certeza, no meu coração, de que Davi poderia estar com pouca roupa, mas ele não estava nu 100%, ele não estava vulgar. Isso aí é o olhar de quem é ciumenta, que sempre exagera. Tanto homem quanto mulher. Se uma saia tiver no joelho para o ciumento, a mulher está pelada. Isso é roupa que se usa? Não, meu bem, mas está com a saia no joelho. Mas não dá para dar, quando você, aí põe uma desculpa. Tudo é motivo. Para quem é ciumento, ele exagera a cena. Esse relato de Mical, no coração de uma mulher um pouco mais sensata, talvez não seria o mesmo relato. Mas no coração de uma mulher ciumenta, já está pelado, eu duvido. No meu coração eu duvido. Porque ela pode estar exagerando nesse relato. Porque a gente não tem outro, só tem esse. Porém, a palavra de Davi foi tremenda para ela. Aí ela falou, xingou ele. Vadio qualquer, um homem vulgar. Soltou os cachorros para cima dele. Verso 21. Disse, porém, Davi a Mical. Aí ele vai responder, opa, vamos pôr ordem nessa bagunça aqui. Perante o Senhor. Aí a diferença. Ela disse que ele estava dançando na frente das mulheres dos servos, das esposas dos servos. Ele falou, não, eu estou dançando, os meus olhos e o meu coração está perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes que o teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor. Primeiro ele fala diante de quem ele dança, diante do Senhor. Diante desse Senhor que escolheu ele para ser rei. Aí já põe ordem, espera aí. Deus me escolheu antes mesmo de escolher a tua família. Sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Talvez ele tenha sido imprudente. Até pode ser, né? Talvez uma coisa que não seja necessário.
Poderia ele ter dançado com um pouco mais de roupa? Poderia. Mas, nesse dia, ela não estava no mesmo pensamento de adoração. Essa mulher devia estar lá embaixo. Porque talvez se ela estivesse lá embaixo com ele, ou ela, opa, põe aí, roupa, põe aí, roupa, põe, volta a camiseta. Ela não estava lá. Se estivesse do lado dele, talvez seria prevenido esse negócio. Não, põe um pouquinho mais, põe um pouquinho. Não, tira o manto, deixa só a cirola. Não, isso, põe a camiseta. Tem os orientais e tem alguns irmãos de mais idade que gostam sempre de usar uma camiseta regata por baixo, assim. Não tem uma camiseta regata branca? Tem gente que gosta de usar assim, por baixo da camisa social. Muitos orientais gostam muito disso. Então, talvez se deixasse ele só com a camiseta de malhinha e uma cirolão, estava bom. Mas ele tirou a camiseta, só ficou de cirolão. Aí a mulher não aguentou, ficou muito ciumada. Mas mostrando os peitos de fora, esses pelo peitudo aí. Ela não gostou. Falou que os peitos eram só para ela e não podia mostrar peito de fora. Pronto, ainda mais um homem guerreiro, devia ser forte, musculoso, aqueles peitos estufados, aqueles peitos de pomba. Né? Algumas mulheres endoidou com os peitos de pomba do Davi. Não, mostra não. Aí ela não gostou. Mas Davi falou assim, eu não quero nem saber. Eu estou dando o meu corpo em louvor e adoração a Deus. E ela não entendeu. E aí eu quero fechar dizendo, quais as suas prioridades espirituais? Como está a prioridade da sua vida, que reflete na sua família e no seu casamento? Davi tinha uma prioridade clara, servir a Deus e adorá-lo. Que a mulher não goste, que ela se arda em ciúme, mas eu estou fazendo isso espontaneamente, é para louvar a Deus, e ele fez. Espontâneo ele fez, nem pensou. E nós homens aqui não defendendo a categoria, pode ser às vezes qualidade, pode ver às vezes defeito, mas às vezes quando dá um negócio na cabeça, nós faz, pronto, já foi. Aí depois a gente vê se deu certo, se deu errado. O homem é um pouco assim. E eu acho que Davi, eu quero adorar a Deus, e eu vou adorar a Deus, e adorou do jeito que ele pensou. Não deu muito certo não. Mas ele tinha prioridade de adorar. E talvez, e muito provavelmente, Mical tinha talvez essa prioridade da possessão do marido. O marido é meu, é só meu. Tudo bem, não é nada errado, mas com um lado doentio do ciúme. Qual que deve ser a nossa prioridade de vida? Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. E eu sempre pego nos pés dos homens quando eu aconselho casais, mas nisso que eu vou falar eu pego no pé das irmãs. Primeiro é Deus. E depois é marido. Davi colocou Deus em primeiro lugar. Por isso ele adorou. Será que Mical estava colocando Davi em primeiro lugar em vez de Deus? Eu amo, é meu marido, é meu gatão, é meu rei, ele é lindo, maravilhoso, o braço forte, ele é tanto... E não viu que era hora de louvar, Mical, não era hora de ficar pensando no marido, era hora de louvar e adorar. Provavelmente Mical colocou em prioridade o marido e não a Deus. Colocou sua paixão, ela amava, não lemos no primeiro item, a paixão e o amor, como essa mulher amava Davi. E ela amava demais, um amor talvez cego, doentio, não sei até que ponto, mas tirou dela o olhar da adoração. Ela via mais Davi do que a Deus. Davi viu primeiro a Deus, pelo menos nesse fato. Primeiro a Deus, segundo a esposa e marido, e depois os filhos. Esposa, quem está em segundo lugar na tua vida? Marido ou os filhos? Lógico que os filhos, pastor, marido que fique para depois. Ô irmã, eu sei que é difícil para as irmãs, mas é assim que tem que ser, viu?
Eu sei que é difícil. Esse negócio de cordão umbilical é difícil cortar. Eu imagino, mas desculpe a minha esterilidade, se vire. Se vire. Sabe por quê? Uma coisa bem prática. E depois que os casais saírem de casa, você vai olhar para o lado daquele marido e falar assim: quem és tu? O que você está fazendo aqui? Estava cuidando dos meus filhos, agora de repente aparece um marmanjo aqui. Quem é você? Você deu a vida tanto para os teus filhos, que quando teus filhos crescerem e saírem de casa, você não sabe quem é o marido. Não conhece ele. E um grande índice de divórcio acontece nessa fase da vida. Os filhos saem de casa. Muitos livros apontam histórias. E uma história lida nos livros sobre família, diz uma história que um homem esperou 40 anos. Quando a última filha casou, acabou a festa, ele entregou a chave para a mãe e falou: pronto, cumpri minha missão, estou indo embora. E aí? Cuidou tanto do filho, esqueceu o marido. Marido, cuida tanto do trabalho, que esquece da esposa. Qual que é a tua prioridade? Primeiro é Deus, segundo a esposa, terceiro os filhos, depois a igreja e o trabalho. Tem pastores que às vezes colocam a igreja e o trabalho em primeiro lugar, na frente da esposa e dos filhos. Está errado. Você coloca o seu trabalho na frente da sua esposa e dos filhos? Deus, esposa, marido, filhos, família, fechou? Deus, família, depois vem o trabalho. O trabalho é para servir a família e para servir a Deus. Amém? Assim nós colocamos as coisas nos seus devidos lugares. Neste fato, Davi colocou Deus em primeiro lugar. Depois eu resolvi isso com Mical. Mas Mical não quis resolver nada não. Guardou mágoa do marido, e Deus, infelizmente, para ela, pesou muito a mão. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste. Delas serei honrado. Davi fala: dessas mulheres que você está falando aí, que você está com ciúme, elas vão me honrar, porque eu estou me humilhando. Um rei se despindo, louvando, dançando. Quem quer assistir essa cena de uma maneira bela e bem, muito artística, procura no YouTube que você vai achar, um DVD, alguma coisa, o filme do Richard Gere, que ele faz Rei Davi, com Richard Gere. Ó, belezura, bom demais da conta. E essa cena lindíssima, ele dançando e tal. Eu gosto muito desse filme, minha mãe sempre gostou, a Dani gosta. Aí eu tenho que ficar falando assim: ó, e o Richard Gere, cuidado, hein? Sou mais bonito que ele. Aí, Davi está pondo as coisas nos devidos eixos. Sabe essas mulheres que você está com ciúme? Eu não estou nem aí para ela, porque eu estou olhando para Deus, e elas vão me honrar, porque elas estão vendo Deus, o rei dando um exemplo de louvor e adoração. Elas estão me honrando. E termina o verso 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Irmãos, isso aqui, para aquela época, hoje nós não temos este peso espiritual e nem teológico e nem cultural, mas aquilo ali era uma maldição que Deus estava pesando sobre eles, sobre Mical. E Davi teve outros filhos, inclusive com Betseba, né? O primeiro que se perdeu e outros. Isso aqui é uma maldição. Deus pesou a mão sobre o ventre de Mical. Porque ela zombou do rei,
servo do Senhor, ela pecou no seu coração. Blasfemou, murmurou, né? Não terminando bem. Como estão as suas prioridades dentro do seu casamento? Deus? Depois filhos? Deus? Ah, pastor, mas eu sou crente. Deus em primeiro lugar, amém. Quem é o segundo? Tem gente talvez que coloca trabalho em primeiro e Deus já fica em segundo. Vou trabalhando e Deus vem me abençoando. Corre aí, Deus, vai correr atrás para me abençoar o meu serviço. Quando que você acorda, amanhece o dia e vai orar, já está lá no horário do almoço. E o período da manhã, ficou desprotegido. Ô pastor, Deus está cuidando de mim no período da manhã também, mas você entendeu minha analogia? Você deu prioridade, acordou, começou a trabalhar, aí, nossa, já está na hora de dormir, aí eu faço aquela oração do sono, Deus, obrigado pelo travesseiro, amém. Viveu o seu dia todo cansado, surrado, e nem lembrou de Deus. Então, aí talvez você coloque o trabalho em primeiro lugar, talvez você coloque filho em primeiro lugar, talvez você coloque lazer em primeiro lugar, igreja. Tem gente que gosta de trabalhar demais na igreja em primeiro lugar. Não, irmão, não é não. É Deus. O que quer dizer então Deus? Servir a Deus, mas principalmente ter a lei de Deus no seu coração, obedecer a Deus, ser fiel a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, dar bom testemunho, pregar o evangelho, amar a esposa, já está fazendo parte dos mandamentos, amar o marido, amar os filhos, cuidar das coisas da igreja e trabalhar. Quero orar pela tua casa, pela tua família, para que as coisas entrem nos eixos, para que você não peque por algum motivo, mas que você tenha sempre no teu casamento a chama da paixão, as prioridades adequadas nos seus devidos lugares, cumplicidade, ser um só, unidos na carne e no espírito.